em pelo menos uns 3 eventos no final do ano e que me surpreendeu. O tenente Adriano chegou mais depois, que era uma gincana de moto, um negócio lá, e a moçada quer se divertir e tal, mas de verdade, eu fiquei assustado quando vejo um menino de 15 anos e ele já sai correndo com 1 litro de uísque na mão. Foi no final de campeonato municipal, onde tem dinheiro público investido, o barzinho lá aberto, vendendo à vontade, e a molecada se matando no álcool. A minha preocupação, enquanto homem público, é que, se a gente não fizer nada agora, que a gente está nessa função, com essa obrigação, não há que amanhã também vir reclamar de nada, não. Se é possível ser feito alguma coisa, tem que ser no momento em que nós temos a oportunidade. Porque depois não dá para questionar a sociedade. Não dá para questionar um pai de família que venha a ser um ébrio total, porque a gente também não se manifestou, né? E não cobrou de quem vendeu, se a lei proíbe a venda, proíbe, mas a gente não cobrou. E o cara preocupado com o lucro, só em ganhar o dinheiro, está vendendo, está à vontade, né? Então a nossa preocupação é trazer isso para os senhores, ouvir cada segmento e ver de que forma nós podemos somar nessa discussão. Registrar que é muito ruim, Tânia, em que pese a sua presença, mas é muito ruim a ausência da secretária de Assistência Social, porque é da administração do Poder Executivo quem tem uma responsabilidade maior nessas questões. É quem sofre com a casa de abrigo e que geralmente acaba recebendo crianças vindo desse segmento aí, de alguns transtornos com relação a isso. Então, não tem jeito, é preciso chamar a responsabilidade. E aí, quando você chama para esse momento, não vem, você já fica com o pé atrás. Você fala assim, opa, alguma coisa não está certa, né? Por outro lado, a presença do Poder Executivo ou do prefeito, ou alguém que o representasse, também é interessante, porque de repente pode ser levantado aqui algum questionamento e que demanda despesa, e que não vai poder ser batido o martelo, porque quem paga não está presente e nem deu voz a ninguém. Então essas coisas a gente precisa registrar, porque amanhã será cobrado de você, será cobrado de mim, da Polícia Militar e de outros, o que é que vocês fizeram? Né? Então nós precisamos fazer esse registro. Então eu quero abrir essa discussão ouvindo a Tânia, representando a Secretaria de Assistência Social. Na sequência, nós vamos ouvir o Conselho Tutelar, vamos ouvir o Rotary, vamos ouvir o Conselho da Criança e do Adolescente. Penso que é uma preocupação de todas as pessoas de bem aqui dessa cidade. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a mesa em nome do Ismael e deixar ciente aqui também, né, a ausência da secretária, que precisou viajar hoje, se ausentar, justamente para acompanhar um menor, que é um dos casos que, né, infelizmente, os pais deixou o menor sozinho e precisou levar até outro município. Então, nesse sentido, eu estou na assistência há pouco tempo, retornei há pouco tempo, mas a semana passada eu estive fazendo um levantamento justamente das medidas socioeducativas no município, porque eu tinha que fazer uma prestação de contas. No ano passado, nós recebemos 31 menores. Ali tinha furto, roubo, estupro de vulnerável, homicídio. Então, são dados da população infanto-juvenil do nosso município que é preocupante. Mas não é assim, não é uma responsabilidade só da secretaria. Não. Eu já cobro aqui porque a execução do CIMASE, que é o sistema que trabalha as medidas socioeducativas, é de responsabilidade das demais secretarias também. E hoje só a assistência está trabalhando, né, tentando trabalhar com o que a gente tem. Mas, na realidade, a composição dessa equipe vem ali um enfermeiro, um psicólogo, o assistente social,
um pedagogo e que as demais secretarias têm que ser desses funcionários. E nós não temos, só trabalhamos com o que a assistência tem. Então, as entidades também hoje não recebem esses menores. Nós temos aí a Jasmig, que é a que mais trabalha, os outros são inseridos lá no CRAS, e o quartel, geralmente, a gente encaminha para lá. No caso do uso de entorpecentes, a gente tem bastante relato em relação à quadra, que após as 10 da noite tem muitos menores usando entorpecente ali, sem contar a questão das festas, né? Da nossa parte, eu acho que a proposta seria mais no sentido de fazer um trabalho preventivo de conscientização junto com as demais entidades, e principalmente o Conselho Tutelar, ser mais atuante, né? Porque hoje o Conselho Tutelar, o que a gente vê ali dentro da Secretaria? Ele trabalha muito com a questão quando já ocorreu a violência, quando recebe uma denúncia. Então, a minha proposta é que a gente consiga trabalhar o preventivo, né? Desenvolver campanha nas escolas, nas comunidades, em parceria com as demais entidades que estão aqui presentes. E nós estamos lá para sanar qualquer dúvida dentro da Secretaria do que a gente pode estar fazendo. Tá. Vamos ouvir o Conselho Tutelar. A Secretaria de Assistência Social, na pessoa da Tânia, já deixou aqui uma proposta. E a gente vai discutir isso. Vamos fazer uma roda, né, ouvindo cada um, e depois a gente entra na discussão das propostas. Então, primeiramente, né, boa noite a todos, né? Vocês que estão aqui, também vocês aí, né, minhas colegas de trabalho. Só para falar, porque o nosso amigo, o Gedeon, está doente, não pôde comparecer, e a menina que está substituindo a Edmara, né, a Bernadette, foi acompanhando a secretária até Vilena, que é onde foi levar a criança para a mãe. Assim, o Conselho Tutelar precisa de apoio para poder trabalhar. Precisa de apoio. As minhas colegas estão aí, elas sabem que a gente não tem apoio em lado nenhum, né? Elas estão aí para confirmar. Para a gente fazer essas campanhas, a gente precisa de todas as formas. Precisa do carro, né, precisa de gasolina. Inclusive hoje eu não estava de plantão, mas as meninas que teve que ficar, acho que saiu daqui umas 11h30, não sei, por falta de petróleo, que não tinha, né? Só para confirmar, Tânia, porque você falou que está passando a responsabilidade para o Conselho, que o Conselho não está sendo atuante, né? E são esses tipos, as pequenas coisas que o Conselho Tutelar precisa para poder agir. A gente não tem esses panfletos, essas coisas. O Sabino sabe, nós imprimimos semana passada, em preto e branco, né, para a gente ir nas escolas, nas linhas, para a gente estar começando a fazer esse trabalho lá. Mas aí eu acredito assim, as meninas disseram que ele falou que estava muito... Eu tinha falado eu propus ao Conselho Tutelar que eu tinha falado da Secretaria confeccionar uns cartazes. Vamos fazer o seguinte: o Conselho Tutelar manifesta o entendimento na discussão que a gente está, né? Pode até relatar as suas dificuldades, mas eu queria que ele fizesse exatamente da forma que fez a Secretaria de Assistência Social. Aponte também alguma coisa que a gente possa junto discutir e somar depois. Ah, tá, uma proposta seria? Isso. Então, junto nessa parceria, seria a gente ir todo mundo, né, começar nas escolas, porque nós como conselho, a gente vai nas escolas para falar do conselho, né, qual é o trabalho nosso, que é defender direitos, né. E aí, quando a gente pega mais o que está acontecendo, quando a gente é acionado para a criança ou adolescente estar embriagado, tem a lei, mas a lei não funciona. Na prática, não funciona. Porque a gente tem que achar uma forma de conseguir ver quem é a pessoa que vendeu, que deu. Porque, assim, quando a gente chega lá, você não sabe. Ah, foi fulano. Você vai, a gente não tem prova.
geralmente não consegue achar, não consegue encontrar. Esses panfletos, esses cartazes, né, eles estando prontos, é uma forma da gente, né, tá pregando nos botecos, em todos os órgãos públicos, né, para falar com a pena da lei, né? Sim. E essa é uma forma de uma prevenção, né, que a gente aponta. E essas palestras para a gente ir nas escolas, ter a presença de um psicólogo, de um pedagogo, né? Seria de todo mundo para explicar como que é que tem que ter essa prevenção desde casa, né? Porque senão não funciona. Certo. O Rotary Club, seu João. Oi. Eu concordo com ela que as críticas, na realidade, vai toda para o Conselho Tutelar, né? Eles são quem paga o pato, então, agora, eu acho que isso aí, o responsável na realidade, com o fator da bebida alcoólica, é quem vende. Eu acho que tem que punir quem vende. E se por um acaso chegar um maior, comprar, ele levar como eu vejo ali na praça, ele leva onde tem um grupo de menor, ele também tem que ser penalizado. Porque na realidade, da vez quem vendeu, ele não teve culpa, porque fui eu que fui lá comprar. Aí tem um monte de moleque lá e eu pego e levo para eles, como eu já cansei de ver ali. Os moleques vêm e compram um litro de Coca-Cola e vem um maior e compra uma garrafa de cachaça. Eles despejam ali dentro, aí é onde é a barbaridade. Então, eu acho que aonde que talvez cabe até isso aqui a polícia, né? Porque nós não temos autoridade de penalizar isso, mas se não começar por esse caminho de quem vende, isso não vai acabar nunca. Aí sobra para vocês, certo? Porque todo mundo que vê, ali, nem da vez nós estamos ali, um grupo que diz, cadê o Conselho Tutelar? Cadê o Conselho Tutelar? E realmente, nem que você acabou de citar, não tem recurso. E talvez nem tenha gente para fiscalizar tudo. Não é verdade? Eu acho que tem que começar por aí. Conselho da Criança e do Adolescente, Arildo. O Conselho da Criança, como todos sabem, são várias instituições que compõem o Conselho da sociedade civil, né, e do poder público. E a gente, nas discussões da gente, que já há anos, que a gente trabalha em parceria com o Conselho Tutelar, a gente já vem se discutindo isso. E até mesmo propondo ao Poder Executivo, fazendo algumas propostas para, não vou dizer inibir porque não consegue, mas amenizar. Só que a gente percebe, como na última reunião, que a gente está malhando, e a sociedade civil mesmo, eu não vou dizer o poder público não é defendendo também o poder público não, que eu sei que o poder público tem que se virar e fazer. Mas a sociedade civil está pouco se lixando com isso, porque eu convidei todas as instituições para a reunião, e foi lá, você viu, né, Tânia? Você foi lá, né? Foi quem foi lá? Não, mas teve... Então não foi praticamente ninguém, foi dois representantes de igreja. Então quer dizer assim, então eu começo a observar que a nossa sociedade, eu não sei se é o trabalho, João, se é o dia a dia que está apurando demais, que eles não estão se preocupando com a situação da criança e adolescente, que a mãe falou bem assim comigo, assim, não, a minha menina, ela tem 13 anos, ela sai de casa, vai encher a cara e só volta no outro dia, 11 horas da manhã. Uma menina de 13 anos, enche a cara e volta só no outro dia. Você vê, então, quer dizer, os pais e a sociedade organizada, que são igrejas e associações, eles não estão conseguindo se preocupar, ou sei lá o quê, ou estão de olho fechado. Então, eu quero dizer aqui que a gente precisa fazer um trabalho, como eu louvo a atitude do Legislativo, é um trabalho mesmo que a gente vai ter que ficar dando porrada e falando para a sociedade acordar para isso, porque senão não vai haver solução,
né? É preciso que o Conselho da Criança tem que ser mais atuante, até mesmo em relação de não cansar de encaminhar documento para as entidades, que é papel nosso, Ismael, é papel do Conselho da Criança mesmo fazer a mobilização. Mas o problema é que a gente manda papel, ofício, convidando, e a gente não consegue ver a força da sociedade civil. As entidades organizadas, elas não estão preocupadas com isso. Mas a saída que a gente começou a perceber é quando mexe no bolso do cidadão, aplicando multa. Até a proposta, encaminhei, certamente que a Calazay vai falar, para o Legislativo, de a gente criar uma lei, e nessa lei municipal começar a apertar mesmo. Apertar e, se possível, multar mesmo, tirar do bolso do camarada. Então, o que o Conselho da Criança faz, a gente baixa a deliberação. E de deliberação, o Legislativo aqui sabe que de deliberação, acho que o Conselho da Criança deve ter muita raça de deliberação. Então, resolução não está resolvendo. Então, uma lei, eu creio que uma lei começa a ferrar mais. Mas é o que a gente enxerga. Esse problema a gente está vendo todo dia e eu fico frustrado, agoniado, porque eu estou enxergando e está ali comigo, viu, vereadores que aqui estão presentes. Está junto comigo ali, a sociedade, vocês que estão aí. Todo dia eu estou vendo, a Polícia Militar, quando se aperta, pergunta o Guilherme e alguns dos colegas aqui. Quando eles se apertam, eles batem lá no nosso barracão. Que quando a coisa fica feia, nem a Polícia Militar sabe o que fazer, fica amarrado tem hora, porque não sabe o que fazer. O Conselho Tutelar pega a batata quente e fica doido sem saber o que fazer também. E o Conselho da Criança fica mais doido ainda, porque aí eles apertam a gente e a gente não sabe o que fazer. Aí a gente comunica ao Ministério Público e o juizado, e eles também pegam a batata quente e ficam pulando ela na mão. E não resolve nada. Até hoje não se resolveu nada. Medida socioeducativa é uma face que foi promotor. Falei, doutor, o senhor sabe muito bem que nós estamos tudo errado. E aí nós estamos nessa luta. Mas eu creio que agora é o caminho. Hoje eu tenho certeza que hoje foi o caminho. Nós entramos no caminho agora. Mas é o que eu tenho a dizer. Obrigado, Arildo. O vereador Alexandre. Boa noite a todos, os presentes, a mesa composta aqui, né, para os representantes. Parabenizar já o presidente dessa casa que deu a iniciativa e convidou a todos os vereadores e, como o Sabino também falou, as entidades religiosas também foram convidadas e, de uma certa forma, a gente percebe que esse é um assunto que acaba refletindo em responsabilidade, em trabalho e sem lucro. Então, muitas vezes são deixados de lado, porque mexer com adolescente, crianças, serviços sociais, são, na grande maioria, uma ação voluntária e que não se espera recurso, né, financeiro, não se espera remuneração. O Sabino colocou algumas coisas ali a respeito do município. Eu acredito que está deixando muito a desejar. Nós temos que, em comum, achar soluções, né, e alternativas. Como legislativo, nós temos condições de melhorar as leis que já tem ou criar novas leis, mas precisamos também dessa orientação de quem realmente está na frente, né, da batalha ali, que está sofrendo no dia a dia, e com isso a gente pode melhorar as condições e cobrar do Executivo Municipal. Eu tive conhecimento, né, de alguma situação, como nós temos o abrigo do menor. Então, teve uma situação no município que foi recolhida uma menor embriagada e levado para o abrigo. Nós temos que perceber que a pessoa que está lá, às vezes, já responsável, cuidando de algumas crianças, você leva uma embriagada lá, qual a segurança que ela tem, que ela pode dar para aqueles outros que já estão lá? Então, tem certas coisas, como a senhora falou, né, do assistente social. Falta enfermeiro,
né? Falta o acompanhante, uma pessoa, às vezes, no abrigo para cuidar de adolescente infrator e adolescente que está sob guarda, porque você coloca lá os adolescentes que estão, as crianças que estão sob custódia, sob guarda, o município tem que zelar pela segurança daqueles lá. E quando você chega a colocar lá um adolescente infrator ou que está causando problema na sociedade, você também está colocando em risco aqueles que estão sob a tutela dele. Então, são certas coisas que ficam difíceis para o município gerir isso aí, assistente social sem esse apoio, né? Eu acredito que tem que deixar um veículo à disposição do Conselho Tutelar, ele tem que ter a sua equipe formada, igual ela citou, nós temos que cobrar isso aí do Executivo, essa equipe tem que estar atuante e formada. A assistência social tem recursos para desenvolver esses projetos, as subvenções sociais, tem vários recursos lá, inclusive para distribuição gratuita de panfletos, né, de eventos que podem ser feitos, e auxiliando até o Conselho Tutelar nessa divulgação nas escolas, distribuindo material, no comércio, em alguns eventos municipais que são feitos, tem que ter esse chamamento para que a sociedade entenda a necessidade de cuidar dos nossos jovens, porque esses dias eu vendo uma mensagem e chama a responsabilidade para nós. Como o presidente falou, hoje nós estamos aqui no Legislativo, é um mandato passageiro, nós como cidadãos somos passageiros nessa vida, e o que nós estamos deixando para nossas novas gerações. As nossas gerações de hoje que a gente está acompanhando, elas ficam frustradas com um simples não que o pai fala para ela, não, hoje você não pode ir em tal lugar, hoje eu não posso comprar isso. E a criança já se revolta, já se entra em frustração. Nós temos vários jovens aí usando droga, bebidas alcoólicas e até cometendo tentativa de suicídio por essa frustração, por não saber aceitar um não, por não saber aceitar as regras, o convívio social. Então é um problema, eu entendo que é um problema bem complexo, que não é só o Conselho Tutelar que vai resolver, não é só assistente social, mas desde lá da sala de aula, desde lá de dentro das famílias, nós temos que trabalhar isso na escola. A comunidade católica vem trabalhando isso aí, né, com a campanha da fraternidade, e nas reuniões que tivemos para tratar desse assunto, né, as 48 comunidades, representando todas as linhas, foi feito um questionário e foi perguntado a elas o que, no entendimento, qual era o primeiro passo que nós deveríamos tomar na questão da violência, que abrange toda essa situação de drogas, de violência contra o menor e tudo. E 90% citou, o trabalho tem que começar dentro da família. Porque se os pais não tiver essa consciência que nós temos que preparar as nossas crianças, os nossos jovens, sem violência, os cidadãos que estão vindo aí já estão vindo, né, com esse anseio, com essa necessidade de pôr essa violência para fora, e com isso acabam se agredindo e levando as drogas também. E não só as drogas ilícitas, né? As drogas lícitas que são vendidas regularmente, não só nos bares, mas também nas farmácias. Tem muitas drogas que usam nas farmácias, é a cola, aquele cheiro que ele compra lá na casa de materiais para construção. Então, não são só as bebidas alcoólicas e as drogas vendidas ilícitas. E estamos, eu estou aqui à disposição para ajudar esse conselho, ajudar a comunidade nessa questão, o que for possível para que a gente possa desenvolver e trabalhar junto. Eu, como vereador, estou colocando à minha disposição para que a gente possa somar e trazer um resultado. É bíblico, né? É bíblico que quando Jesus mandou o povo para a terra prometida, se passou 40 anos para que aqueles que tivessem direito à terra prometida chegassem lá puros. Foi novas gerações, não é nós que talvez vamos conseguir sentir o reflexo
talvez desse primeiro passo que nós estamos dando. Talvez sejam nossos filhos, nossos netos que vão começar a observar, né, e sentir a mudança. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Né? É louvável a todos que estão aqui, parabenizar todos aqueles que deixaram seus lares, né, para que hoje pudéssemos estar aqui, tentando achar uma forma de resolver esse problema ou amenizar. Então, obrigado aí, e o que tiver condições de a gente ajudar, viu, Sabino? A gente está disposto a trabalhar no conselho, se for para cobrar o executivo, trazer resultados, nós vamos junto com vocês. Obrigado. Obrigado, vereador Alexandre. Vou passar a palavra ao tenente Adriano. Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer o convite e a presença de todos aqui. Primeiramente, o convite pelo presidente da mesa aqui, o senhor Ismael Crispim, aos demais representantes aqui da sociedade organizada. O que eu tenho a dizer é o seguinte, em relação à responsabilidade da Polícia Militar. O comandante aqui da região é o capitão Pazinato, que ele é o comandante. Eu estou aqui auxiliando ele, eu sou o subcomandante, tenente Adriano, e ele capitão Pazinato. A responsabilidade da Polícia Militar aqui em São Miguel não é só aqui no perímetro do município. Nós temos a responsabilidade aqui de toda uma região, que vai de Alvorada a Costa Marques. Nós temos cerca aí de 300 quilômetros de responsabilidade da Polícia Militar aqui na região. Todos esses outros municípios de Alvorada a Costa Marques estão subordinados aqui a São Miguel. Pode ver que a nossa responsabilidade é bem maior, não é só aqui no município de São Miguel. Outra situação que eu tenho aqui também a parabenizar a todos aqui do município, que eu estou recente aqui, estou há 8 meses, sou oriundo, nascido e criado ali na cidade de Paraná. Passei cerca de 3 anos em Porto Velho, a realidade lá é outra, eu vim de Porto Velho em 2016. Antes desses 8 meses de estar aqui, eu estava em Paraná. Lá a realidade também é outra. E já em relação aqui ao município, tanto eu, minha família, minha esposa, gostamos muito daqui, desse período, esse pouco período que nós estamos, a forma que nós fomos recepcionados aqui, vocês estão de parabéns, principalmente aqui a organização do município. Estou até admirado que em relação a outros lugares que eu vim, são pequenos problemas aqui de vocês. Estou até admirado aqui da gente estar dialogando, procurando uma solução diante de todos esses problemas, que para mim são pequenos, mas é uma realidade que a gente precisa enfrentar, precisa combater e precisa prevenir também. Já em relação à responsabilidade da Polícia Militar, a nossa responsabilidade está pautada na legislação. Nós só podemos agir dentro daquilo que a legislação prevê. Nós não podemos, antes da legislação, fazer menos nem fazer mais. A gente tem que ficar nesse limiar. Se fazer menos, a gente entra numa responsabilidade de crime de prevaricação. E se fazer a mais também, além daquilo que é previsto em lei, a gente também, nós somos responsabilizados pelo crime de excesso. Então a gente está pautado dentro da legalidade. Em relação a alguns assuntos aqui que eu observei, em relação ao conselho, em relação à embriaguez, aí entra a atuação da Polícia Militar. O que eu tenho a dizer, já que foi tocado nesse assunto, o menor, se ele consumir bebida alcoólica, não é crime. Ele não comete crime nem ato infracional, assim diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que quem vende comete esse crime. Quem vende. Só que tem um detalhe, senhores, como a gente só podemos agir dentro da legalidade, dentro da lei, tem as escusas também de quem vende. É muito simples, algo que a gente tem tentado combater muito. Quem vende ali a bebida alcoólica, que são as drogas lícitas, ele vai estar vendendo às vezes para um maior. Só que esse maior, às vezes, são os próprios pais, um irmão maior de idade, um primo maior de idade, ou até um coleguinha maior de idade. Ele vai lá e compra, ele está habilitado a comprar, porque ele é maior de idade. Só que eles têm uma roda de amigos. Aquela roda de amigos vai consumir em outro canto. Então, quem compra está dentro da legalidade se ele for maior de idade.
Só que ele comprou dali e vai consumir em outro canto. Nesse outro canto tem outras pessoas envolvidas ali. Dentre elas, pode-se ter um menor. Aí, nesse caso aí, não é crime. É esse o problema que nós temos. Agora, se a gente pegar a venda para o menor de idade, aí é a nossa atuação. Só que é muito raro isso acontecer. Isso é muito raro. Já em relação ao que foi falado aqui, tocado no assunto de família e escola, a própria palavra educar, se vocês pegarem na palavra etimológica dela, a própria palavra educar, ela vem se eu não me engano, do latim educare ou educere, ou seja, preparar para fora. Preparar para fora. O que seria isso? Educar é a atribuição da família. O que é preparar para fora? Preparar para o mundo. Então, educação vem da família, é a obrigação da família. A obrigação da escola, o próprio nome já fala, é escolarizar. Por mais que tenhamos na nossa legislação, desde a Constituição Federal, que é a obrigação do Estado, da Federação, a educação básica. Por mais que tenha esse termo educação básica. Só que a obrigação da escola é escolarizar. E educação mesmo vem da família. Quer ver um ponto aqui que eu posso dar como exemplo? Quem é que aprendeu a atravessar a rua aqui na escola? Eu aprendi em casa. Se você atravessar uma rua ou uma avenida, você tem que olhar para os dois lados. Isso daí a gente não aprende na escola, é reforçado na escola. Só que isso aí vem de casa, ou seja, vem da família. É obrigação da família. Mas se nós temos, às vezes, alguns exemplos de lares aí, eu tenho aqui o comandante hoje do policiamento aqui na cidade, que é o Sargento Lucas, acompanhado ali pelo soldado Fernandes. Eles estão no dia a dia aqui, tanto na prevenção e no combate à criminalidade aqui no município e a prevenção. Eles podem falar com mais propriedade do que eu, porque é eles que estão ali no calor das emoções todo dia. Eu estou mais na parte administrativa e cuidando, auxiliando o capitão na região. O que nós temos aqui no município? Que nós temos enfrentado algumas situações. Famílias totalmente desestruturadas. Se você pega um pai ou uma mãe, que às vezes tem um mau exemplo dentro de casa, um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, ou dependente químico, isso vai refletir na criança. Só que nós temos também, esses casos são os casos mais graves. Outros casos que a gente aparentemente pode achar que isso não tem nada a ver, mas reflete. Você está num churrasco na família, churrasco familiar, e sempre tem aqueles excessos com bebidas alcoólicas. O menor ali, a criança, ela está em fase de quê? De aprendizagem. Ela observa aquela situação, ela acha bonito. A filha olha a mãe, poxa, aquilo ali está bonito. No subconsciente da criança, ela vai estar olhando, poxa, está num churrasco aqui em casa, está ali no festejo, tem dança e tudo, tem um consumo de bebidas, e às vezes um consumo de bebidas exagerado, não é um consumo social. A criança vai pegar aquilo ali e vai achar bonito. No subconsciente dela, ela vai crescer com aquilo, com aquele exemplo. Não precisa ser uma família desestruturada, só esses hábitos. Eu lembro que na minha família, tanto a minha tia, a minha mãe, eles não deixavam a gente ficar próximo. Eles falavam, molecada, vamos brincar em outro canto. E eles ficavam no canto deles, era churrasco e era, às vezes, bebida pesada. Meu pai já foi dono de boteco em Ji-Paraná. Já foi dono de boteco em Ji-Paraná. Eu acompanhava, às vezes, ele no balcão lá do boteco. Só que minha mãe não gostava. Já em relação ao festejo de final de semana, não deixava de jeito nenhum a gente ficar próximo na hora ali daquele consumo pesado de bebida. Mandava a gente, corria com a gente, mandava a gente sumir dali. Vai brincar, vai lá para a rua, fica com teus amigos, vai para lá, fica com fulano, ciclano, com as outras teus primos, primas, enfim. Não deixava a gente ficar próximo, mandava a gente ir brincar. Então nós temos esses exemplos. O que eu tenho a dizer no momento são essas palavras. Eu sei que o tempo aqui tem muitas outras situações aqui a serem debatidas, e eu estou aí à disposição para qualquer questionamento e outros debates. Obrigado, Tenente Adriano. Só reforçar, a ideia é que a gente identifica que nós temos um problema de ordem social, né? E o que se quer? Resolver o problema, nós vamos conseguir isso. A ideia é trabalhar
de forma preventiva, né? Eu, particularmente, por exemplo, eu sou oriundo do estado do Rio de Janeiro. E eu morava no morro, meu irmão. Eu morava na favela. Mas hoje, você fala, vai passear no Rio de Janeiro. Eu falo, não quero. Eu não quero pegar a minha esposa, meus 2 filhos e levar para passear no Rio de Janeiro. Porque as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo e chegou o momento que está. Se você olhar a economia do estado do Rio de Janeiro, ela está sofrendo. Né? O setor de turismo, por exemplo, tem tomado um grande prejuízo, porque os turistas não querem, nesse momento, ir para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque um dia, quem sabe, foi exatamente como nós. Né? E graças a Deus, eu sempre agradeço muito a Deus, São Miguel é uma cidade muito tranquila. E eu quero isso para a posteridade, né? Que a tranquilidade continue reinando aqui. Então, nós temos alguns problemas de ordem social e às vezes pontuais, e quem vai fazer o enfrentamento somos nós, é o conjunto da sociedade. O Arildo fez uma colocação assim, tão importante, foi assim, a sociedade civil, ela não está nem aí. E quando ela não está nem aí, em especial, quem tem o dever de estar aí é o poder público, já que a sociedade civil não está nem aí. Isso é da nossa sociedade. Por exemplo, nós somos 11 vereadores. Quantos estão presentes para discussão, para pensar alguma coisa, para poder dar ideia? Né? Nós temos diversas igrejas evangélicas. Infelizmente, a gente não tem nenhum presente. Mas todos padecemos do mesmo mal. Todos nós padecemos do mesmo mal. Às vezes é um moleque que cheirou o pó lá, que entrou na sua casa, que roubou, e que a gente corre na delegacia, que a polícia vai lá para recuperar. A gente sofre desse mal. Então, a ideia, ela precisa vir em conjunto, a gente precisa discutir, porque nós não estamos discutindo o problema dos outros. Nós estamos discutindo o nosso problema, que é um problema da nossa sociedade. Não é dos outros, não, é nosso. É de casa. Não é com a minha família, mas é com a família do vizinho, às vezes. Né? Não é no meu bairro, mas é no bairro do vizinho. Não é na área urbana, mas é na área rural. Mas é a minha sociedade. É onde eu moro. É onde eu convivo. Então, esse problema é nosso. Achei bacana que a Tânia foi quem colocou a questão da campanha, né? Um trabalho de conscientização. Eu queria sugerir, o Tenente Adriano colocou uma questão de educação, e tem muita verdade nisso, né? Tem muita verdade nisso. Nós vamos criando uma cultura, e essa cultura ela pode dar lucro, mas ela pode também dar prejuízo. Nesse sentido, em especial, no uso desenfreado da droga lícita, que é um passo para a droga ilícita, ela nos dá muito prejuízo. Nos dá muito prejuízo. Alguns lugares da cidade, em especial, ficam relegados, que as pessoas chegam a dizer, não vai para lá não, porque lá só tem drogado. Naquela rua lá, você não passa não, com aquela molecada lá, entendeu? Então, vai criando isso. É lógico, pesa para nós, é difícil, pesa porque a discussão é uma discussão às vezes dura, mas somos nós que temos que fazer. Mas a Mara colocou da questão da campanha preventiva, o comandante aqui, Adriano, colocou da questão da educação, que é em casa, mas aí eu tenho um pai e uma mãe que de repente já veio de uma formação, de uma base familiar às vezes desregulada, né? Acabou não tendo instrução para isso. Eu não sei, a Polícia Militar faz um trabalho bacana, nos últimos anos acho que não tem feito aqui em São Miguel, e de repente o tenente pode nos auxiliar nesse sentido, que é aquele trabalho do PROERD. Se tem alguma coisa nesse segmento em andamento, se eu pudesse dar uma ajuda nesse sentido, que o PROERD, salvo engano, nos últimos 2 anos não aconteceu mais, né? E que é um trabalho importante, porque ajuda
ali no desenvolvimento da criança, no programa de erradicação, o combate de drogas ali, mas que não tem feito. Agora, não sei se foi uma determinação interna da Polícia Militar ou se faltou apoio das entidades municipais para o desenvolvimento. O senhor consegue nos auxiliar nesse sentido? Em relação ao PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, nós temos enfrentado aí um problema já a nível estadual em relação à Polícia Militar, o efetivo. Só que o efetivo, ele é, vamos supor aí, cerca de 50% do problema, para não ter o PROERD nas escolas. Nós temos aqui policiais capacitados, tanto de Alvorada Costa Marques, aqui em São Miguel nós temos 2. Um deles, por mais que não tenha o PROERD nas escolas, ele está querendo implementar aqui também a Polícia Mirim ou Guarda Mirim, só que a gente se esbarra também no efetivo. A outra é o apoio municipal, porque o PROERD, na sua plenitude, ele é oriundo dos Estados Unidos, esse programa. Só que ele tem que ter a participação a nível estadual e a nível municipal também. O estadual, Polícia Militar, entra com recursos humanos, que é o próprio policial em si capacitado, e o Poder Municipal entra com os recursos pecuniários. Só que isso daí tem outras parcerias. Pode ter a parceria com a Promotoria da Infância e Juventude e a Vara da Infância e Juventude. Pode ter essas parcerias. Em relação ao efetivo Polícia Militar, só para vocês terem uma ideia, em 1992, o estado de Rondônia não tinha 52 municípios. 1992, isso já se vão aí cerca de 26 anos. O efetivo da Polícia Militar foi aprovado desde então para 8.412 policiais. 8.412 policiais, aprovado para 92. Em 1992 foi aprovado isso daí. Hoje a nossa realidade não tem 5.000 policiais. Hoje, com 52 municípios, 2018, nós não temos nem 5.000 policiais. Essa é a nossa realidade. Vamos agora para a realidade local. São Miguel do Guaporé. Era para ter aqui cerca de uma média aí de 120 policiais. Esse era o ideal. Esse era o ideal. Só que esse era o ideal, 120. Mas se tivesse aí, era para ser o mínimo. Se tivesse aí cerca de 80 policiais, já era o suficiente. Hoje nós temos aqui no município 45 policiais. E nós ainda temos aqui São Miguel e Santana do Guaporé, que pertence aqui, que é um distrito. Para vocês verem a realidade. Então a gente tem que se desdobrar em outros níveis de policiamento aqui, não só o repressivo, mas o preventivo também. Só que isso daí não nos impede a gente ter outras atividades educacionais. Não sempre, o certo era ter 100% voltado para as atividades socioeducativas. Socioeducativas que eu falo não é em relação a ato infracional, não. Nós temos aqui o soldado André e o soldado Schneider, principalmente o André. Ele organizou no ano passado, juntamente com a Secretaria de Educação, se eu não me engano, os Jogos Escolares Municipais. Tem feito algumas atividades esportivas de atletismo na rua, na quadra municipal e no nosso campo de futebol lá no quartel. Temos também um projeto a nível estadual, que é a PM na escola e a escola na PM. Ou seja, a Polícia Militar aí nas escolas, desempenhar atividades cívico-militar, honras aos símbolos nacionais, a bandeira, o brasão, fatores históricos, a exemplo do dia de Tiradentes, o dia da bandeira, enfim, essas atividades educacionais a níveis de palestra. Isso aí é o projeto PM na escola. E escola na PM, que é levar o aluno, o corpo docente e o corpo discente ali ao quartel, conhecer as estruturas do quartel, conhecer os nossos níveis de atuação na sociedade. Então, essas atividades sociais nós temos desempenhado aqui. O ideal mesmo era ter o PROERD, só que o PROERD é o que eu havia falado, precisa de efetivo, precisa também do apoio municipal
perdão, em relação a verbas, essas verbas são poucas, situações irrisórias. Eu até havia passado para o Sabino, uma vez que a gente estava numa reunião ali no Ministério Público, sobre ações que o próprio município pode fazer de políticas públicas, que não é oneroso, não é tão oneroso. Eu até passei para o Sabino uma vez ali na reunião do Ministério Público, só que isso para nós não é problema, porque nós já desempenhamos essas atividades sociais. Nós temos um outro projeto também, que é o Cão na Escola, projeto Cão na Escola. Já temos desempenhado essas atividades. Quer ver um exemplo do Cão na Escola, que é do nosso canil? Nós estamos com uma ideia aí que vem desde Porto Velho. Você a equipe do canil levar 3 cães nas escolas. 2 cães vai para o pátio da escola, cerca aí, vamos supor, tirar um exemplo, 2 classes de aluno. Cada escola aqui, por classe, deve ter o quê? 40 alunos? Uma média de 40 alunos. Então, nós tiramos aí 2 classes da sala de aula e levamos para o pátio da escola. Repito, 3 cães, 2 cães ficam no pátio, os policiais ficam fazendo as demonstrações ali, como que é o cão, ele atua no serviço policial, e o outro cão, o terceiro, vai para a sala de aula. A sala de aula está vazia, não vai expor o aluno, e o cão vai farejar as bolsas. Porque entorpecente, o ambiente ali que ele esteja contaminado, fica com cheiro impregnado nas roupas. É a mesma coisa que você entrar num chiqueiro de porco, todo protegido. Bota, roupa, igual aquelas roupas de apicultor, quem cuida de abelhas. Você entra todo protegido. Entra no chiqueiro, você não vai ter contato ali. Mas se você sair dali, você vai vir com cheiro. É a mesma coisa entorpecente. Então esse cão, ele vai farejar as bolsas, aquela bolsa que ele detectar que teve contato com alguma substância química, ele detectando, o policial vai verificar com o professor quem é aquele aluno dono daquela bolsa. Nisso daí já tem todo o sistema de investigação nossa por trás. E a gente aciona também o psicólogo do município, da escola, para verificar que nível de vulnerabilidade aquele aluno está. E o nosso serviço também de investigação vai estar verificando por que aquele aluno, aquela bolsa teve contato com entorpecente. É uma forma que as crianças ou o adolescente vão estar no pátio, não vamos estar expondo o aluno, ninguém vai estar sabendo que o terceiro cão vai estar nas salas de aula. Esse é um dos projetos nossos, que a gente vai colocar em prática aqui, e não é uma forma de expor o aluno. A gente já aciona o acompanhamento psicossocial ali para aquela família, o assistente social, o conselho, fazer um acompanhamento, e essa é a prevenção. Só que a gente não deixa de lado também a repressão, que é verificar o porquê que aquela bolsa, aquele aluno teve contato com esse entorpecente que ficou aquele cheiro. Então essa é uma das nossas linhas de ações. Então é o que eu falei, efetivo é só 50% do problema. Isso não é problema para nós deixarmos de atuar nas nossas linhas de ações. Sensacional essa do cão aí, acho que, assim, primeiro, parabéns pela iniciativa. Eu sempre falo que a gente não inventa a roda, né? Então, você vai pegando o modelo. Para a implantação disso aí, comandante, há necessidade de aporte, de apoio, que eu acho que aqui, gente, o pessoal que está ouvindo, nessa questão do cão na escola, cara, se tiver alguma situação, vai ser identificado. Eu acho assim um projeto maravilhoso. Se há necessidade de aporte, se há necessidade de apoio, que tipo de apoio para a gente poder trabalhar isso aí? Porque eu acho que essa é uma ideia muito bem-vinda à sociedade, né? E daí o poder público tem que abraçar, e como que a gente pode somar nisso aí? Tem, por exemplo, necessidade de apoio nesse sentido, porque tem o pessoal, né? Tem os animais. Que apoio a Polícia Militar precisa? Senhores e senhoras, em relação ao apoio, qual é o apoio que nós precisamos? Apoio de sempre, apoio pecuniário. Só que isso daí é uma porcentagem do problema. Nós temos parcerias aqui com entidades privadas,
E a exemplo aqui do veterinário Júnior, ele nos apoia com apoio veterinário. E detalhe, o nosso canil aqui, ele não é homologado a nível estadual. É iniciativa própria aqui da corporação, do quartel aqui em São Miguel, principalmente dos policiais que estão lá desempenhando essas atividades lá com o canil. Nosso canil, ele não é homologado. Nós temos só 2 canis da Polícia Militar que é homologado, o canil de Cacoal, aliás, 3 canis, o canil de Cacoal, o canil de Ji-Paraná e o canil de Porto Velho. E o nosso canil, a nossa atuação, vai de Alvorada a Costa Marques. Então ele não é homologado. Nós temos porque a gente abraçou essa causa e estamos desempenhando. Nós recebemos, às vezes, uma verba que gasta ração, mas só que nós recebemos essa verba de Porto Velho e o batalhão de Paraná divide também um pouco de ração aqui. O outro é acompanhamento veterinário, que nós temos aqui um comerciante local, ele abraçou a causa e ele apoia a gente com algum acompanhamento veterinário. Na Polícia Militar nós só temos um veterinário, ele já está para aposentar, o tempo dele já passou, já tem alguns anos aí, ele trabalha em Cacoal. Enfim, tocando no assunto aqui do Conselho Tutelar em relação a combustível, em relação a deslocamento, eu não sei se aqui veio hoje o representante do Poder Judiciário, que eu me recordo que, quando criança, vou falar aqui de situação pessoal. Eu, mais os meus colegas lá, olha que a gente era arteiro na época de escola. A gente tinha medo do famoso comissário de menor. Comissário de menor. E o comissário de menor é responsabilidade da vara da infância e juventude. Responsabilidade deles. Eu creio que o Conselho Tutelar, às vezes, é cobrado aqui por essa vara, apesar que aqui só tem uma juíza. Eu creio que é cobrado, né, algumas situações. Só que, a exemplo do que ocorre lá em São Paulo, lá em São Paulo tem o Sistema de Proteção Escolar, que é uma parceria a nível municipal, estadual, da educação, da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Ministério Público, com a Promotoria da Infância e Juventude, Vara da Infância e Juventude, com o Poder Judiciário, a outra também é o próprio Conselho Tutelar, todos se uniram e criaram um sistema de proteção escolar. Isso envolve tudo, que queira ou não, a nível escolar influencia na família. Uma das nossas melhores fontes de informação para investigação está na escola. A outra está no lixo residencial de cada um. Não se assustem não se às vezes vocês verificarem alguém revirando lixo de alguma casa por aí. Pode ser um policial. Ou uma prestação de serviço aí, catador de lixo. Voltando a falar do Conselho Tutelar. Uma situação simples. Nós temos no fórum, no Poder Judiciário, as prestações pecuniárias. O que são essas prestações pecuniárias? Aquelas pessoas que às vezes foram penalizadas no serviço comunitário ou pagamento de multas, tudo isso vai para o fórum. E, se eu não me engano, 2 vezes ao ano é lançado o edital. E ano passado, tanto o quartel aqui recebeu um valor, cerca de R$36 mil, que nós fizemos a reforma aqui do quartel, adquirimos materiais de informática. Eu vi também aqui nos editais, eu estive checando, até no portal da transparência, algumas escolas aqui receberam R$50 mil, se eu não me engano, algumas escolas receberam esse valor. Outras associações também receberam esse valor, então o fórum disponibiliza. Se o Conselho Tutelar não tem, às vezes, carro, nós temos carro descaracterizados, os famosos carros à paisana, que não é um carro da Polícia Militar caracterizado. Porque às vezes a gente podemos acionar o Conselho Tutelar e nós não podemos levar o menor ou o adolescente, às vezes no banco da viatura, nem no camburão, que isso é proibido por lei. Nós temos que acionar o Conselho Tutelar e num veículo descaracterizado, conduzir essa criança ou esse adolescente. Para isso, nós temos combustível, nós temos carro descaracterizado. Só precisamos de uma autorização, às vezes, do Poder Judiciário, porque a alocação dos veículos ou dos carros que nós temos é só exclusivamente para o trabalho policial. E quando a gente acionamos o Conselho Tutelar, não deixa de ser um trabalho policial.
porque nós precisamos dele, que é fundamental quando a gente se depara com situações de criança e adolescente. Então, isso daí é uma linha de ação que pode solucionar em tese esses problemas. Nós só nos vamos poder disponibilizar, às vezes, o veículo para outros, vamos supor, outros serviços do Conselho Tutelar, só aquilo que envolve o policial. Em relação ao canil, o que nós podemos ter de apoio aí para continuar com esse projeto? Aí já vem aqui a participação do Poder Executivo e o Poder Legislativo, e está em contato com nossos superiores em Porto Velho para homologar o canil. É o que nós precisamos. Homologando o canil, nós conseguimos recolher verbas de fora, com outros projetos. Nós temos aqui a nível federal a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. A nível estadual, ela não é uma secretaria, sim uma Superintendência Estadual de Políticas sobre Drogas. Não sei se quem é da educação ou do Conselho Tutelar já ouviu falar dessa secretaria. É raro ouvir falar disso daí. E tem verbas próprias destinadas para atuações de prevenção e combate às drogas. Essa secretaria, ela disponibiliza verba. Como nem todo mundo tem esse conhecimento dessa secretaria, às vezes não é feito projetos. Quem é estudante de administração ou contábeis, tem as famosas bolhas orçamentárias. Se o Conselho Tutelar não tem verba, a Secretaria Municipal de Educação não tem verba, a Polícia Militar não tem verba, às vezes outros órgãos têm verbas, que é as chamadas bolhas orçamentárias. Às vezes sobra uma do Ministério Público, às vezes sobra umas do Poder Judiciário, que eles sim sobram, senhores. Quem é aqui, quem já está no ramo da política há alguns anos, quem entende aí de orçamentos anuais, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, ele às vezes já está estrangulado. Só que o Poder Judiciário é o poder rico, que nós chamamos, e eles às vezes sobram. Nessas aí nós chamamos de bolhas orçamentárias, ou seja, se a nossa bolha estourou, a gente estoura a bolha dos outros. Isso aí é simples, com pequenos projetos, se criando pequenos projetos, a gente consegue pegar dessas secretarias e estourar essas bolhas. Nós temos aqui, ano passado, que foi feito um projeto que nós precisamos da ampliação do canil. Nós temos 4 cães. Desses cães tem um ali que nesses dias criou, tem cerca de 2 meses. Deu 7 filhotes. A raça que nós temos ali, em média, daqueles filhotes, custa cerca de R$2.000. E olha que está disputado. Muitas pessoas aí compram. É isso que nós temos conseguido, algumas verbas, para subsidiar ali as despesas do canil. E nós fizemos um projeto para um determinado parlamentar a nível estadual, para ele disponibilizar uma verba parlamentar para a construção e ampliação do canil. Que aí sim nós vamos conseguir atender a demanda que nós temos de Alvorada a Costa Marques. Então, essas as exposições de motivos que eu tenho a dizer em relação ao canil e outras dicas também para tentar suprir aí esses problemas, mostrando também algumas soluções. Comandante, o projeto Cão na Escola, ele só pode ser desenvolvido depois da homologação ou não? Não, o projeto Cão na Escola, eu até participei também de algumas palestras. Me perdoe aqui, quem é das escolas aqui, que eu ainda não decorei algumas escolas. Nós temos aqui, se eu não me engano, Deunildo Caragnato. Eu estive presente nessa escola, Escola Princesa Isabel, também estive presente lá. Eu tenho até uns vídeos aqui no meu celular dos dias que eu estive presente, auxiliando na palestra. Só que quase todas as escolas daqui, do perímetro urbano, que agora nós estamos iniciando o período letivo desse ano, né? Só que ano passado, de agosto em diante, atendemos tanto o projeto Cão na Escola quanto o outro projeto, que é PM na Escola. Nós atendemos tanto a área urbana, quase todas as escolas, e o perímetro rural também. Nós atendemos. Então, a nossa atuação em relação ao canil, nós não dependemos dessa homologação. Maravilha. A homologação ela é fundamental para a gente adquirir outros benefícios em relação à estrutura do canil, mas isso daí não impede a nossa atuação. Ótimo. Presidente, só a questão aí
o tenente comentou aí a respeito do auxílio, né, da ajudar. Esse é um projeto interessante. A gente que vem já da carreira, né, da Polícia Militar, a gente já viu essa questão, né, acompanhando essa questão na nossa trajetória há alguns anos, que a Polícia Militar vem se preocupando não só em corrigir, né, ou prender o delinquente, que passou aquela imagem que a gente estava só enxugando gelo. E na ausência do poder público, né, a Polícia Militar falou, nós temos que fazer alguma coisa, iniciou esses projetos como Polícia Comunitária, PROERD, aproximando a Polícia Militar da população. A gente já tem a cultura daquela sociedade que, quando a criança faz arte, fala assim, eu vou chamar a polícia. A criança já cresce com um pânico, né, de polícia, que, tanto é que nos 25 anos que eu trabalhei, eu nunca consegui, de repente os colegas aí, eu nunca consegui localizar uma criança que está perdida. Porque ela esconde da Polícia Militar e quando vê a viatura ela se esconde. E geralmente é o cidadão que traz, essa menina está chorando, está perdida. Mas a Polícia Militar é muito difícil a gente encontrar uma criança desaparecida, perdida, porque ela se esconde da gente. Já pelo medo das mães, das pessoas que colocam medo no policial militar. E ele sabe que ele está fazendo arte, que ele fugiu de casa, ele esconde da polícia, a gente é difícil pegar. Então isso é uma cultura que a gente tem que mudar lá na família, dentro das casas. E outra situação, eu acredito que, né, essa casa pode fazer alguma coisa já de imediato em relação ao canil, que há poucos meses agora foi contratada uma médica veterinária, né, então eu não vejo na Secretaria de Agricultura nenhum projeto ambicioso que possa utilizar essa veterinária, né? Então a gente pode estar aqui criando, né, convidar o senhor também que a gente possa estudar um mecanismo para que faça essa parceria. A veterinária é uma pessoa que está sendo paga pelo poder público e na questão da gente trabalhar a segurança, ela está dando esse suporte para que a gente possa ter, né, a sanidade dos animais aqui em condições ela pode atender. E na própria Secretaria de Agricultura ou na Secretaria de Educação, nós temos as subvenções sociais, que pode ser feito um programa, um convênio, como é feito com as EFAS, que é repassado o recurso, como é feito com a Associação dos Universitários, que a Prefeitura passa um recurso. Eu acredito que para dar um auxílio na ração desses cachorros, que são cachorros de raça, né, e não pode estar igual aquelas vezes, aquele vira-latinha lá que a gente costuma ter em casa, que come aquele restinho de comida, né, isso aí traz doença. Então, o próprio tenente já falou, são cães, né, de raça apropriada para essa tarefa. E acredito que não só esse benefício na escola, mas na segurança de toda a comunidade, quando vai revistar nos veículos, nas abordagens, né, traz segurança para o policial e contribui na segurança do nosso município. Seria, acho que, de grande valia, a gente poderia estar tomando essa iniciativa. Cumprimentar o doutor Henrique, nosso delegado da Polícia Civil. Pedir, doutor, senta aqui mais próximo de nós, fica à vontade. Iniciamos aqui a conversa e o debate, que o tema é interessante. Viu, tenente, hoje existe o canil, acho que foi da época, não sei se na época dele ele trabalhava aqui, graças ao Rotary. Na época era o comandante Major Viana, e ele disse que havia necessidade do canil aqui devido nós estamos num corredor de droga, né? E que aconteceu? Aí nós fomos até o Ministério Público, o Rotary foi até o Ministério Público, foi até o Judiciário, e com o auxílio do Judiciário, nós, naquela época, era o juiz, era o doutor Adriano. Então ele se juntou a nós, aí nós construímos aquilo lá, porque aquilo não foi o poder público, nem foi a Polícia Militar. Quem construiu foi o Rotary, você entendeu? Então nós se juntamos e construímos aquilo lá, ficamos até alguns meses
fornecendo ração, e conseguimos 2 cães em Cacoal, que foi quando foi o começo, e graças a esse começo hoje nós, né, temos uns cães aí profissionais, com os policiais profissionais também no auxílio, e isso se deve o canil ao Rotary. E até hoje nós apoiamos um pouco, depois mudou de comando, aí a gente paramos de ajudar, mas até hoje, se precisar, nós estamos aí, tá? Parabenizar pela iniciativa do projeto Cão da Escola, como eu falei a princípio, sensacional. Já colocar, nós vamos usar a pequena força que a gente tem para trabalhar essa questão da homologação. Infelizmente, a Polícia Militar está vivendo hoje um momento bem conturbado com relação ao comando geral, né, e política e governo e tal. A gente vinha num bom segmento, de repente deu uma balançada no navio. Eu acredito que depois de amanhã, inclusive, vou estar reunido lá em Porto Velho. Nós temos uma demanda que é da transformação da companhia aqui em batalhão, algo que vinha dando certo, e agora com esse revu todo, a gente precisa se inteirar. Ontem de manhã, o gabinete ligou com uma informação, audiência pública, inclusive, para a semana que vem. Quando foi à tarde, tudo mudou. O cenário político faz parte. A gente tem que estar atento e continuar defendendo a comunidade nos seus interesses, né? Um exemplo muito forte que o Adriano colocou é essa falta, né, de policiais e tudo isso. Mas é uma ação totalmente poderosa. Nós vamos manter o nosso foco aqui e buscar, junto aos poderes necessários, a homologação do canil da Polícia Militar de São Miguel do Guaporé. Eu acho que também dá para fazer um compromisso com relação ao PROED, que a gente sabe, tanto o capitão Pazinato quanto o tenente Adriano são voltados à comunidade, querem essa tranquilidade e ajudar nessa formação. O Schneider e o André, que já são policiais preparados nessa questão do PROED, o que falta é esse apoio, porque tem umas camisetas que são confeccionadas, tem umas revistas também que são confeccionadas, salvo engano, alguma coisa nesse sentido. Acho que nós podemos, em que pese a ausência do Poder Executivo, mas aí, Alexandre, chamar os outros vereadores e a gente fazer um trabalho junto ao Poder Executivo para fazer esse aporte, porque esse é um trabalho que, a meu ver, não podia nem ter parado, e só para por causa da dificuldade que tem mesmo, né? No dia a dia vai indo, chega uma hora, cansa, fala, ó, nós estamos fazendo, vamos parar, mas nós vamos fazer essa busca. Acho que é trazer de volta o PROERD, acho que é sensacional, tentar nessa homologação aí, para a Polícia Militar continuar desenvolvendo um trabalho com os cães e, se preciso for, estar à disposição para poder ajudar no projeto Cão na Escola, né? Acho que todos que ouviram penso que concordam comigo que é uma iniciativa totalmente louvável. A Tânia colocou da questão preventiva, Sabina. Eu vou falando e quem quiser falar, a gente pede pela ordem aí e a gente vai trocando uma ideia aqui. Enquanto a coisa vai acontecendo, e não é fácil, nós sabemos que nada é fácil nesse meio. Adriano falou da questão da educação, e nós temos 2 datas comemorativas muito importantes. Vendo a dificuldade que é, eu já estou olhando daqui 60, 90 dias. Nós temos o Dia das Mães. O Dia das Mães, ele é sempre feito uma comemoração, e nesse dia, por incrível que pareça, vocês são testemunha disso, o que faz o poder público? Reúne e compra salgadinho, e compra refrigerante, e vai dar comida para o povo. Não é assim que sempre tem acontecido? É a confraternização do Dia das Mães. Eu, de verdade, às vezes fico pensando assim, poxa, parece que o povo está passando fome. Então, já que faz esse movimento e que reúne tudo isso de mãe nesse dia, por que não preparar um evento caminhando para esse segmento, para chamar a atenção dessa mãe, né? É lógico, não vai servir para todos, que alguns estão totalmente preparados, mas para alguém vai servir. Para alguém vai servir. E aí, aproveita esse momento, antes então de dar o salgadinho, de dar o refrigerante,
né, de fazer essa festa, a festa da comelância ali, pegar e fazer uma palestra voltada para esse segmento, fazer um teatro voltado para esse segmento. Você imagina você ter 200 mães sentadas ali, esperando o momento da festa. E, de repente, um teatro voltado para isso aí, né? Uma família, um pai, uma mãe, a festa, e a criança olhando, querendo, entendeu? E você despertar. O que é isso? É você estar chamando, isso é uma ideia que eu tive aqui, não sei se vocês vão compartilhar, mas acho que é uma forma de você chamar a sociedade para discussão. A coxinha, o pastelzinho de queijo, né, o refrigerante, o nego vai lá, infelizmente, come aquilo lá e ainda sai falando mal, que às vezes o dinheiro público é gastado de uma forma que não é bacana. É bacana, foi lá, comeu, foi embora. E que retorno a gente teve disso? E aí, Tânia, esse é um segmento que sempre encabeçado ou pela Secretaria de Educação ou pela Secretaria de Assistência Social. E eu acho que as duas podem somar nesse sentido e a gente ter um ganho dessa situação aí. A outra data comemorativa é o Dia dos Pais, tratada com menos zelo do que o Dia das Mães, mas que, a meu ver, dá para a gente encaminhar alguma coisa nesse segmento também. E principalmente agora que a gente tem o teatro, e que cabe muita gente, que dá para a gente chamar, né? Primeiro uma palestra direcionada para isso aí mesmo, para chamar a atenção mesmo, para balangar. Eu tenho um professor que ele fala que a goiabeira, às vezes, precisa você chacoalhar ela para ela produzir, né? Para cair o fruto podre e tal. Então, dá uma chacoalhada, acorda, e o povo vai embora para casa refletindo. Essa é uma ideia, né? E eu estou falando, a longo prazo, tudo é muito difícil no poder público, o Dia das Mães é o 2º domingo de maio. Nós estamos caminhando para o 2º domingo de março. 60 dias. Então, fala assim, se chegar lá, se for o acordo aqui, e os senhores entenderem que isso é viável, imagine chegar daqui 60 dias e a gente não ter isso. Nós vamos entender que ninguém despertou, que não teve interesse e tal. Sim, fica à vontade. Eu acho que está certo, né? O poder público fazer esse movimento, mas eu acho ainda que o único poder que eu vejo de verdade que tem influência são pastores e padres. Esse povo tem influência, ele tem poder sobre a cabeça, a mente da pessoa. Então, se a gente conseguisse conscientizar esses pastores, o poder que eles têm de fazer um trabalho na mente dos membros, então, essa é a importância de fazer esse trabalho. Que o pastor, uma irmã falou bem assim, olha bem, a irmã, não, eu vou ligar para o conselho lá para ir lá pegar minha filha, que eu não posso ir lá no boteco pegar minha filha, isso é uma vergonha. Então, quer dizer assim, eu não aliso pastor nem padre, não aliso, porque eu acho que eles têm poder, você sabe disso aí, a influência. Se o pastor falar, não vai lá, não vai mesmo. Então, olha bem, então está faltando, os irmãos aí que estão aí, que são evangélicos, está faltando chegar, então ajudar a gente a conscientizar que o poder público não vai conseguir, eu tenho certeza, o poder público não vai conseguir, Ismael. A Secretaria de Assistência, ela funciona com 2, 3 funcionários. Hoje, a Câmara de Vereadores são 11 vereadores, se tivesse uns 50 ou 100, o Conselho Tutelar é 5. Olha, 5 conselheiros, como é que vai tomar conta de um trem desse? Não dá conta. Agora, pastor, em cada esquina tem um. Padre tem o padre Luiz que faz um barulho, mas tem os pastores da Igreja Católica, que são as pastorais, que me parece que tem uma renca de pastorais. Eu sou da pastoral do menor, tem pastoral da criança, pastoral da família, é pastor para todo lado. Então, quer dizer assim, eu concordo, o poder público tem que fazer, mas se a gente não conseguir movimentar a cabeça desses lideranças religiosas, que tem influência na cabeça dos seus membros, o pastor falou bem assim comigo, não, eles não vão lá. E não foi ninguém mesmo. Quando o pastor fala, eles obedecem. O padre falou, está falado. Então, quer dizer assim, se a gente conseguir conscientizar eles, igual tentar outra vez, Ismael, chamar eles. Eu estou sinalizando aqui, porque aqui em São Miguel tem o Conselho de Pastores, né? O que eu vou fazer? Acho que a sua ideia é totalmente louvável. O pastor, o líder religioso, ele é um grande líder, tanto o pastor quanto o padre, né? É muito ouvido pela sua comunidade.
o que eu vou fazer aqui? Vou provocar uma reunião com o Conselho de Pastores. Com o Conselho de Pastores. Falar, olha, a comunidade reuniu e tem esse e esse entendimento. Porque assim, eles são muito importantes. Porque tem situação que a Polícia Civil não fica sabendo, que a Polícia Militar não fica sabendo, o Conselho Tutelar não fica sabendo, o pastor lá na igreja fica sabendo. O cara chegou bebão em casa, enfiou o murro na mulher, bateu ela da igreja, ela corre lá, chega com os olhos roxos e conta para o pastor, mas não vai na polícia contar. Entendeu? Se esse povo participar, nós temos condições de ir melhorando a vida da nossa sociedade. Essa é uma grande verdade. Então, estou fazendo um compromisso de chamar o Conselho de Pastores para essa discussão, só com eles. É claro, acho que isso aí, essa é uma situação. A outra, caminhando para a gente ir concluir aqui. Eu deixo a sugestão, Tânia, da questão do evento e de ser trabalhado nesse segmento, né? Se comprometendo, repito, da questão da homologação, Tenente Adriano, do canil da Polícia Militar, nós vamos encampar mais essa luta, né? Reforçar com o prefeito a questão do PROERD, do Conselho de Pastores, em nome da Câmara, nós vamos assumir também esse compromisso aí, mas o Arildo colocou, e lógico que é muito difícil, muito bem colocado pelo comandante Adriano aqui, é muito difícil essa identificação, para quem que vendeu a bebida, se o cara é maior, se o cara é menor, não sei o quê, né? Mas acho que a gente precisava estudar alguma forma de identificar, não sei se é possível inibir a presença desse menor nesses ambientes, né? Em determinados ambientes. Se tiver essa possibilidade dessa inibição, eu acho que nós vamos conseguindo diminuir, não sei se tem. Então, olha o que a lei diz aqui. Só um minuto, Arildo. Completar o doutor Ronaldo. Ronaldo representa a OAB. Se quiser tomar um assento, fica à vontade, doutor. A gente já iniciou a discussão, partindo meio que para a conclusão, mas fica à vontade. Ismael, só para a gente aguçar a nossa mente. A lei diz bem assim, a alteração do estatuto, né? A lei 13.106. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Pena, detenção de 2 a 4 anos, multas, se de fato constitui. Depois, descumprir a proibição estabelecida nesse inciso, multa de 3 mil a 10 mil reais. É a lei federal que diz. Qual que é a ideia aí, Sabino? Então, não sei se vocês concordam. É o que eu tinha dito para o Carazai, para criar a lei sendo obrigado todos os estabelecimentos está fixado em cartaz esse artigo aqui. Esse artigo em todo estabelecimento ter lá, até o Carazai deu a ideia da própria Secretaria de Assistência confeccionar os quadros, os banners, e espalhar todo estabelecimento sendo obrigatório por lei municipal que eles têm que ter lá. E se vamos supor que o Conselho Tutelar chegou no estabelecimento e o estabelecimento não tem o dito cujo cartaz com prazo de tempo, né, tal, que seja multado, que seja ou notificado, sei lá, uma forma assim de pressionado a ter. Pode ser vinculado ao licenciamento do alvará, né? Se o fiscal passar lá não conter os referidos cartazes, ele pode, né, sofrer sanções, né, em cima do alvará de. Aí dá para vincular a liberação do alvará. Tem outra coisa. Aquele barzinho lá do campo de futebol, ele abre só nos dias de jogo. Ele não abre normal como os outros. Na sua grande maioria não tem nem o alvarázinho simples. É outra situação. Presidente, eu queria, assim, a gente poderia até formular um documento, algum ofício, a reunião daqui, colocando os representantes de cada categoria que está aqui, né, de cada classe, e enviar o judiciário que nos auxilie com o comissário do menor. O tenente citou a situação aqui, aí
me recordei. A minha adolescência eu vivi em Ji-Paraná. Ele citou ali que tinha medo do conselho, né, do comissariado. E eu me lembrei que esse era o nosso receio também. E eu vim aprender o que é conselho tutelar foi bem depois. Eu conhecia e temia o comissário de menor, que ia e levava o mesmo menor embora, tirava das festas, né, com os pais e tudo naquela época. Então a gente trabalhou depois em Ji-Paraná com o auxílio deles, e eles têm um respaldo maior, né, mais autonomia do que o próprio conselho tutelar. E trabalhava em parceria, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Comissariado. O nosso delegado aqui hoje, o doutor Henrique, eu acredito que na época... Saiu já, né? Na época em Ji-Paraná, escrivão ainda de polícia, passou muitas madrugadas lá lavrando flagrante em relação a isso aí que a gente levava lá, né? Eu cheguei a trabalhar e conheci também a mãe dele, que era policial civil, então a gente convivia com esse meio. E na Polícia Militar, de uns tempos para cá, a gente não vê mais a situação, principalmente na cidade menor. O tenente falando agora, eu acredito que Ji-Paraná ainda funcione, né? E seria mais um para estar somando nessa luta aí, junto com o Conselho Tutelar, a Polícia Militar e esses órgãos de fiscalização. Tá. A reunião está sendo gravada, tá? Aí nós vamos fazer a... Isso ainda existe o conselho que você falou, os comissários, mas naquela época, aqui mesmo, o comissário trabalhava muito e auxiliava muito elas, você entendeu? Porque eles pegavam e tiravam fora da festa, quando não trazia aqui, levava para os pais. Agora, nunca mais eu vi isso em festa. Entendeu? Tem que ser nomeado, né? Hã? O juiz tem que nomear. Mas é o juiz que nomeia entendeu? Mas então, agora, dependendo dessas mudanças de juízes, parece que eles cortaram isso. Mas naquela época eu cheguei. Então, Assim, em resposta aos questionamentos em relação à secretaria, no que se refere ao Conselho Tutelar dos Veículos, a gente já abriu o processo, está em andamento, né? Estamos aguardando ser empenhado para realizar o conserto. Nós tivemos mesmo um problema com combustível essa semana. O Conselho Tutelar está ciente também do que ocorreu em relação ao combustível. Sobre os repasses de subvenção, nós estamos vendo quais são os projetos que a gente vai passar. Foi feita a questão do repasse da PAI para a rede feminina. Estamos vendo a questão de um projeto que é da Associação da Polícia Militar, que é até o Schneider e o Garrido, que, se não me engano, apresentou o projeto para Centras, para a gente analisar, que é quem vai atender aí criança e adolescente, né? Estamos vendo a possibilidade de fazer um repasse para eles também. E no sentido do que o Ismael colocou aqui, quinta-feira agora nós já vamos estar trabalhando dessa forma. maravilha. Né? O evento do Dia Internacional da Mulher, apesar de não ser aberto a toda a comunidade, porque nós estamos trabalhando com recurso federal, e aí ele é só para quem é referenciado, nós não podemos trabalhar toda a população, infelizmente não, né? É só quem é referenciado mesmo, está cadastrado lá no bolso e todas aquelas questões. Mas assim, nós vamos atender as mulheres, o público idoso, as mulheres que a gente acompanha no CRAS, aquelas que a gente acompanha no CRAS, a gente já faz esse trabalho. Quando estava com a psicóloga, a gente já fazia um encontro semanal, trabalhando o fortalecimento de vínculos, que visa justamente isso, fortalecer a relação familiar. E nesse dia 8 agora, também as mulheres de CA, que é atendido pela rede. Então ali, como é um público só para mulher, é o dia em comemoração do Dia Internacional da Mulher, o que a gente vai levar para eles? As palestras são todas voltadas à questão de direito e saúde da mulher. Nós vamos ter a assessora da juíza, que vai estar palestrando, a psicóloga e o assistente social do fórum, né, a partir das 9h30, no Salão do Idoso. Se os vereadores quiserem comparecer, acredito que todos receberam um ofício, um convite, para se fazer presente lá no dia. E na questão a gente cobra também, porque o CRAS hoje está com uma assistente social, o município já é porte 2,
que significa que passou de mais de 20 mil habitantes, então esse quantitativo de profissional é maior. O CRAS ele funciona com 2 equipes, uma central e uma volante. É uma que fica ali e a outra que vai para as comunidades rurais. Hoje nós temos uma assistente social. Já foi convocado, se eu não me engano, a 4ª psicóloga no concurso e ainda não assumiu, então nós estamos sem psicóloga. Então são todas coisas assim que a gente também não pode estar fazendo. Não tem condições de estar trabalhando. Os veículos da Secretaria de Assistência e do CRAS também estão para conserto, a gente está com um veículo só. Já foi aberto o processo para consertar esses carros. O ano passado, se eu não me engano, pelo que a secretária colocou, foi feito. Chegou no final do ano, como não realizou o serviço, precisou cancelar o empenho, porque não podia, né, ser reempenhado no ano seguinte. E então são coisas, impasses que a gente também tem. Em relação ao orçamento, algumas coisas não dá para a gente fazer. Por exemplo, comprar um carro novo para o Conselho Tutelar, porque dentro do orçamento do Conselho Tutelar não tem esse dinheiro disponível, teria que mexer no orçamento primeiro. Então, o que foi passado para a Mara seria que primeiro iria jogar o superávit, agora em fevereiro, para depois ver como ficou o orçamento, para daí nós fazermos as alterações do que nós queremos trabalhar durante o ano, dentro do orçamento da Secretaria. Aí tomar todas essas decisões para fazer o remanejamento desse recurso já de forma anual, para não precisar ficar mandando para a Câmara votar direto. Mas, assim, a questão da campanha que eu coloquei para a gente trabalhar o preventivo, esse sim dá para fazer, já de imediato. Basta a gente sentar junto com o Conselho, CMDCA, definir as estratégias de campanha, né, como vai ser feito, e montar o processo para adquirir. Porque também não adianta chegar lá, nós vamos trabalhar a semana que vem, porque não funciona assim, a gente sabe que não funciona assim. Tem toda a questão da burocracia, você abre o processo, tem que esperar, ali é uma dispensa de licitação, se é um processo pequeno, mas mesmo assim você tem que esperar todos aqueles trâmites legais. Então não adianta chegar lá hoje e falar que vai trabalhar amanhã. Então o que precisa fazer? O Conselho, o CMDCA e a Secretaria todos sentarem ali para definir essa questão de como a gente vai trabalhar essas campanhas na comunidade. Acho que é amanhã, né, Sabino? Que a gente tem a reunião do CIMASA. Amanhã, 3h30, né? Então, nessa reunião amanhã já foi convocado os gestores da pasta, porque eles também são responsáveis pela execução do CIMASA no município. E é algo que eles já vêm cobrando, porque eles têm que disponibilizar o profissional, segundo a lei municipal, essas secretarias têm que disponibilizar o profissional, e nós não temos. Nós trabalhamos, acho que o Sabino e a Mara estão mais à frente, e a assistente social é a mesma que a gente tem lá. Então, o que acontece? Dentro desse programa aí que trabalha as medidas socioeducativas, por que ele não funciona? Porque não tem equipe para trabalhar, né? A gente precisa formar, sair, se amanhã dessa reunião, com esses gestores, tem indicado o profissional que ele vai ceder. Geralmente, pela lei, não diz ele que vai pagar algo a mais a esse profissional, então ele tem que ceder parte da carga horária dele. Não tem, né, remuneração extra a esse profissional. Mas, assim, eu convido até o vereador, se quiser estar presente, nessa reunião amanhã, porque, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, já teve outras reuniões referentes a isso, e a reunião fica ali, acabou, depois só fica o pessoal da Centres. Eu trabalho na secretaria. Não, o horário 3h30, amanhã. Essa semana você acumulou as reuniões, né? Que amanhã tem uma de prestação de conta da saúde, sexta-feira já tem a outra audiência, né? E dia 8 tem os eventos Nós também estamos bem corridos. comemoração do Dia Internacional da Mulher, né? E a gente já foi convidado também lá na saúde, vai fazer um evento, e a assistente social vai fazer outro evento. Então, isso dividiu. Mas, dentro do possível, a gente... Só para concluir aqui, eu acho que a gente veja o que é reunião, né? Eu brinco sempre assim que você tem um cara que odeia reunião, é eu. Mas a vida empurra a gente para um negócio que às vezes a gente nem fica... toda vez a gente tem que ficar reunindo. Mas, olha, a ideia era formar aqui um laboratório, iniciar a discussão, né? Surgir alguma coisa
para que a gente começasse a trabalhar e essa interação de todos os segmentos da sociedade. Eu acho que nós acabamos conseguindo isso, né? Então, eu falei que a sessão está sendo, toda a reunião aqui está sendo gravada. Depois nós vamos degravar e vamos encaminhar isso aí, né? O trabalho que a gente fez aqui, tudo que aconteceu, as falas, os nossos compromissos, e nós vamos para o prefeito, vamos no Tribunal de Justiça, vamos continuar caminhando, reforçando o nosso apoio. A ideia não é ninguém atacar ninguém, mas o que eu falei? A gente está aqui para tentar solucionar um problema nosso. Eu tenho uma outra ideia, assim, eu sei que é cansativo, vai dar trabalho, mas tem uma ação que o Ministério Público fez com o Conselho Tutelar, eu acho que não precisa militar, e passaram nos ambientes dos bares. Então, se houvesse, de quando em quando, um movimento desse, Conselho Tutelar, Polícia Militar, Ministério Público, passando, talvez conscientizando essas lanchonetes, ou fazendo aquilo As blitz, né? Fizeram, né? Eram as blitzes periódicas, né? Somente geralmente a Polícia Militar gosta de fazer isso quando antecede certos eventos grandes no município, acaba fazendo essas revistas antecipadas para coibir já a prática do crime. E na questão que o tenente falou a respeito dos veículos, até o Conselho Tutelar falou a respeito de veículo, para esses eventos esporádicos, final de semana principalmente, os carros da educação praticamente estão todos parados, né? É questão de documentar, Pode ser utilizado. com certeza, Pode ser utilizado. né, para esse fim eles serão disponibilizados, para esses acompanhamentos de fiscalização, blitz, essas coisas, sempre coloco à disposição. Senhores e senhoras, em relação a esse assunto que foi tocado agora, sobre, de novo, no Conselho Tutelar, em relação à parte logística. Nós temos aqui na nossa região uma atuação também de crimes ambientais, prevenção também em relação a situações ambientais. Temos algumas apreensões de madeiras aqui. Quem pode fazer essa doação de madeira? Somente o Poder Judiciário pode fazer essas doações, e voltadas também a situações também de prevenção, de violência ou drogas, enfim, qualquer área que seja destinada à prevenção em situações criminais. Tem aqui no quartel, nesse dia tem uma escola da linha 108, uma doação de madeira do ano de 2015, dezembro de 2015, uma madeira que está apreendida ali no quartel, se eu não me engano é régua, eu não entendo de madeira, se eu não me engano é réguas de castanha. O valor que está ali daquele aquela pequena porção de madeira que está ali, dá cerca de um valor aí de R$4.000. Foi doado para a escola em dezembro de 2015. A escola foi recolher agora essa semana. Dezembro de 2015. Olha o tempo que se passou. Às vezes tem situações que às vezes não tem o dinheiro em si, pecuniário, para ser repassado, mas tem como ser beneficiado, transformado em outras situações. Então, por exemplo, temos no quartel lá em São Domingos, as apreensões de madeiras lá. Nós estamos a Polícia Militar estava como fiel depositária. Só em madeira lá tem cerca de R$43.000. Só em madeiras. R$43.000, vamos supor. Está certo que lá é outra comarca. Mas temos outras apreensões aqui. Inclusive umas que está apreendida ali na Polícia Civil. Não sei se o representante da Polícia Civil está aqui ainda, o delegado. Não, já foi. Já foi. É outro que eu não poderia me furtar aqui de fazer os agradecimentos a ele também, porque a atuação da Polícia Militar, nós temos aqui uma cooperação técnica com a Polícia Civil, com os investigadores de lá, junto com a nossa equipe também de monitoramento. Então nós temos essa parceria aqui com a Polícia Civil. É um agradecimento que eu teria que fazê-lo, já que ele não está mais presente. Outro é em relação ao Rotary Club, não é na minha gestão, mas conforme aqui fatores históricos aqui no passado, que iniciou o pontapé inicial aqui do Canil. Então eu agradeço pelas iniciativas do passado. E agora mais recente, uma iniciativa, é a construção do posto da PRF. Está sendo construído ali, não é verba federal. O governo federal só vai disponibilizar os recursos humanos, que são os patrulheiros rodoviários que vão deslocar para cá, para a nossa região. O posto ali está sendo construído por iniciativa privada. Se eu não me engano, ali a Associação dos Produtores Rurais,
com a Associação Comercial e Industrial. Eu não posso falar em relação a que lá, quem está à frente lá é o presidente da Associação Comercial, o Jair. Ele que é a pessoa indicada para isso. Em relação aqui a pastores e padres, que o Sabino falou, uma coisa que a gente não pode deixar de perder, já há alguns anos aí, já está deixado, a autoridade do professor, senhores. O professor, ele tem muito mais, ele é muito mais formador de opinião do que um padre e um pastor, porque a gama de pessoas que o professor ele tem contato é muito maior. Quem é professor aqui? Quem é docente aqui? Já é educador? Levante a mão, por favor. Quem já foi ou é? Então, aqui nós temos exemplo. Então, eu quero parabenizá-lo parabenizar pela profissão de vocês. É algo que eu vou falar aqui que não é para menosprezar. Isso aí já vai da época da minha mãe, dos meus avós. No passado, não era qualquer um que casava com o professor, não. De acordo com fatores históricos, no passado aí, quem casava com o professor era médicos, juízes. Tem um casal aí? Tem um casal aí? Então, eu não estou falando aqui para menosprezar. A minha esposa, ela é pedagoga, ela é formada em pedagogia, mas só que ela não exerce. Então, eu também sou um qualquer um para ela hoje, né? Então, senhores, eu não estou falando aqui para menosprezar, eu só quero falar um fator histórico. Não era qualquer um que casava com um professor. Era só médicos, juízes, advogados, essas pessoas, esses profissionais que casavam. E em relação ao que o Sabino falou, a gente não pode perder isso daí. Quem é autoridade mesmo, em sala, formador de opinião, é o professor. Não só o pastor e o padre, mas o professor também. A gente não pode deixar de esquecer isso daí. A autoridade do professor. Então, tanto o poder municipal aqui, executivo, legislativo, entre o outro poder também, poder judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos que dar pleno respaldo e apoio aos professores. Eu sei porque a gente atua também, nós temos aqui os policiais aqui da Rádio Patrulha, além do projeto, além do Canil, com os projetos Cão na Escola, nós temos aqui a Rádio Patrulha, que exerce uma outra atividade também, que é a patrulha escolar. E eu sei das dificuldades que tem no ambiente escolar, principalmente para os professores, a falta de respeito hoje em dia que se tem com o professor. Só que nós temos que dar total respaldo, apoio ao professor para não perder essa autoridade. O professor não pode perder essa autoridade, que tem deixado de lado. Por quê? O professor precisa de mais apoio. A gente enfrenta, às vezes, um adolescente ou uma criança cometendo um ato infracional, o professor fica vendido. Tem professores que, às vezes, eu aconselho, eu converso, que acha que não tem autoridade, que não pode fazer nada, mas pode. Porque, às vezes, fica com receio. Se tomar uma atitude enérgica com o aluno, depois ele ser responsabilizado. O professor tem esse receio. Então, nós temos aqui representantes, Poder Executivo, Poder Legislativo, Ordem dos Advogados do Brasil. Nós precisamos dar mais apoio e respaldo ao professor. Para o professor não perder essa autoridade. Ou seja, voltar a ganhar essa autoridade em sala de aula. Então, como eu havia falado, a situação no posto da PRF aqui é iniciativa privada, está construindo aquele posto ali. A outra situação que eu posso aqui dar está certo que nós estamos aqui comentando alguns problemas, mas além de comentar os problemas, nós temos que sugerir também as soluções, porque senão a gente vai ficar só chovendo no molhado. O que ocorre aqui, por exemplo, dá um exemplo aqui de São Paulo. São Paulo tem uma lei municipal, em algumas cidades, postos de conveniência, esses postos de combustível que tem loja de conveniência, proibido vender, a loja de conveniência fica aberta a partir das 22 horas, isso lei municipal. Nós temos uma autoridade aqui na área de direito, operador do direito, como muitos falam, que é o termo correto de falar, que pode falar com mais precisão do que eu. Então, algumas leis municipais lá em São Paulo, a partir das 22 horas, a loja de conveniência do posto de combustível, ela é fechada, ou então ela é proibida de vender bebida alcoólica e haver também o consumo, é delimitado um perímetro de cerca aí de 30, 50 ou 100 metros
para não ser consumido naquele perímetro no posto, no pátio ou próximo ao posto. Isso aí são situações que a própria Câmara aqui, o Poder Municipal Legislativo aqui, pode criar essa lei. Outro exemplo é em Ji-Paraná, o famoso narguile. Muitos professores aqui já conhecem o Conselho Tutelar, o tal do narguile. Em Ji-Paraná foi feita uma lei municipal que é proibido o consumo de narguile em praças públicas e estabelecimentos públicos. Só que para isso tem que ter o fiscal também, que não cabe à Polícia Militar fiscalizar. Nós podemos fazer o apoio à fiscalização. É uma forma também da gente atuar e falar para a pessoa, ó, aqui você não pode consumir. Se ele desrespeitar, há uma lei municipal. Aí entra a atuação policial, que aí entra na contravenção penal, que é a conduta inconveniente. Conduta inconveniente é infração penal. O que é essa conduta inconveniente? É você não se portar com as regras da sociedade, as regras de convívio você desrespeitar. Aí entra a atuação policial. Então são soluções simples que às vezes se criar. E a outra, a exemplo de Ji-Paraná também, que até eu participei, que veio uma conscientização ambiental que teve lá. A escola ou o aluno que mais catar garrafa PET na cidade, a escola que mais arrecadar, catar, reciclar, ou seja, fazer a coleta mesmo, a escola ganhar um computador e o aluno ganhar um tablet. Teve essa competição lá entre os alunos, entre as escolas lá em Ji-Paraná, que aí o Poder Executivo presenteou essas escolas, a que mais arrecadar garrafa PET e o aluno também que mais arrecadar. Choveu de gente lá, de alguns conhecidos, catando que na minha residência lá tem um boteco na esquina, né? Aí, tanto na minha casa quanto chovia de gente lá recolhendo garrafa PET. É uma situação que pode haver também nessa conscientização em relação ao consumo de bebida alcoólica. Foi falado aí sobre blitz. Pegar a competição das crianças aí, além dessa conscientização ambiental, reciclar, coletar esses vasilhames de plástico, haver também aqueles alunos que a escola que mais fazer cartazes e distribuir nesses bares e lanchonetes, para ser pregado nas paredes. Ter essa competição. É uma dica, não é uma melhor ideia, porque isso aí é algo bruto que eu estou passando aqui, precisa ser lapidado. Então, fica essa dica aqui em relação a outros exemplos que ocorrem em outros lugares, tanto a nível aqui do Estado e em outros estados também, porque existe aquele jargão, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, nós podemos copiar bons exemplos. Já em relação, voltando para me concluir a minha fala aqui da Polícia Militar, em relação à Rádio Patrulha, que nós estamos ali os representantes dos policiais. Inclusive, temos um representante aqui da nossa associação, daqui dos policiais, que é o Soldado Garrido. É um dos representantes que está à frente lá da associação. A outra é que foi trocada ali os policiais que estavam aqui, que vieram comigo mais cedo. Já trocaram ali. O outro policial que estava aqui presente, que é o Sargento Lucas, o comandante do policiamento hoje à noite, ele é formado em enfermagem, nível superior. Ele não é o curso técnico, ele é formado em enfermagem, nível superior. Eu não sei aqui no município se ainda existe o agente de saúde. Se tem agente comunitário de saúde, mas eu me recordo que na minha época de escola, em 96, estava na 3ª série, tinha um agente de saúde para cada escola. Eu me recordo lá em Ji-Paraná. Ele, por exemplo, na patrulha escolar, que a rádio patrulha aqui, o policiamento normal aqui de rádio patrulha, da viatura passando com o giroflex, nós desempenhamos também a patrulha escolar, além do projeto do cão na escola. A patrulha escolar vai na escola e desempenha uma atividade meramente de segurança. A exemplo dos 2 policiais que estão aqui hoje. Está fazendo a segurança aqui do local e eles estão incumbidos também do policiamento na rua. A cidade está tranquila, por isso que os 2 policiais estão aqui hoje. Tem a outra guarnição que está na rua desempenhando policiamento. Só que na patrulha escolar, o policial ele fica lá meramente, é um mero espectador, fica fazendo a segurança do estabelecimento. Eu fiz um projeto também, foi até os apontamentos da minha monografia. Atividades de policiamento nas escolas e atividades também educativas, atividades de ensino, ou seja, uma forma interdisciplinar com a escola, que tanto nos parâmetros curriculares nacionais é previsto isso daí, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional também é previsto. Ou seja, nós temos aqui na nossa lei estadual
a lei de remuneração dos policiais militares. Quem desempenha atividades docente na corporação, isso é só para os cursos de formação. Está terminando agora um curso de formação de soldados. Por exemplo, pegar o exemplo aqui do Sargento Lucas, ele é formado em enfermagem. Se ele desempenhar uma atividade lá, docente, ministrar uma instrução de primeiros socorros, ele ganha por hora aula, uma indenização. Isso na nossa lei de remuneração dos militares é previsto isso. Só que se ele desempenhar uma atividade educacional na escola de primeiros socorros, ele não faz jus a essa remuneração. Daí agora, também, aproveitar aqui a parceria que o Poder Legislativo Municipal tem com o Poder Legislativo Estadual, de mudar ou acrescentar algum inciso, algum parágrafo na nossa lei de remuneração, para ser estendido isso às escolas. Porque na nossa legislação estadual, no artigo 148, prevê que a Polícia Militar, além das atividades de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública, desempenha também atividades educativas nas suas atribuições fins. Ou seja, nós temos policiais aqui formados no curso de Direito, que pode ministrar, às vezes, princípios básicos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode ver que na escola não é ensinado Constituição Federal. Na escola não é passado. Só que esses policiais, se fazer a patrulha escolar, desempenhar a atividade de patrulha escolar e atividade de ensino ao mesmo tempo, podem dar noções básicas de direito na escola. É uma forma de auxiliar o professor. Imagine um professor dentro da sala de aula com um policial fardado. Será que a classe não vai estar ali? Quem é professor aí? Vai estar a classe quietinha? Vai, né? Só que temos que deixar bem claro que a autoridade ali não é o policial, e sim o professor. Não é porque tem a presença de um policial fardado que vai respeitar o policial. Tem que ser esse nível de consciência e esse nível de parceria, a gente colocar que a autoridade ali é o professor. E em outros países, a exemplo da Espanha, o policial militar, no caso lá não é policial militar, só que é um policial fardado. Ele desempenha atividades educacionais de ensino mesmo, nas escolas fardado. Isso já em outros países. Então aqui ficam minhas sugestões. Eu sei que o tempo já está bem estendido. E essas são as minhas palavras. Eu agradeço aí pela atenção. Só para fechar o entendimento, o Arildo falou dos cartazes, né? Você falou de proposta de lei, foi isso? Eu acho que a lei vai impor mais, porque se ficasse só de propaganda, conscientização, parece que o povo não vai respeitar. Então a gente trabalha isso aí, Alexandre, uma proposta legislativa. Aí, lógico, já na lei define qual é o departamento do Poder Executivo que vai cumprir isso. Até o tenente estava comentando que já existe a lei federal, só que não obriga que coloque lá um cartaz grande. O cara coloca O bem que a gente vai pequenininho. trabalhar é só a obrigação do cartaz grande, da visibilidade. É só isso. Visibilidade. A outra a gente já acompanha. As letrinhas em preto e branco lá, sem nenhuma figura para poder chamar a atenção, ele coloca bem no cantinho lá, igual você falou, no dia que vai fiscalizar e depois arranca. Então, A gente trabalha isso em conjunto. Gente, eu quero agradecer cada um que veio, cada segmento. Depois, Arius, fazer a digitalização disso aí e encaminhar para cada segmento que está aqui presente e para os outros que se fizer necessário. A gente sabe dos nossos compromissos assumidos aqui. O Conselho Tutelar recebeu hoje uma parceria, não sei se já tinha conhecimento, mas pelo menos eu entendi que recebeu a parceria da Polícia Militar com os carros descaracterizados naquelas funções que são compatíveis com o serviço da Polícia Militar e do Conselho Tutelar, foi isso que eu entendi. Então recebeu uma parceria aqui. Por outro lado, também foi despertado que nos finais de semana, os veículos da educação, dá também, Tânia, para fazer a parceria e ser utilizado pelo Conselho Tutelar. De certa forma, as coisas precisam ir acontecendo. Tá? A Câmara assumiu um compromisso de fazer a defesa da homologação do canil, e vou me empenhar pessoalmente nesse sentido. A busca do Poder Executivo para a gente
trazer de volta o PROERD. A Polícia Militar mantém, já vinha fazendo no ano passado, mantém o projeto Cão na Escola. Nós também, enquanto Câmara, assumimos o compromisso de dialogar com o Conselho de Pastores e a Secretaria de Assistência Social, de desempenhar, juntamente com o Conselho Tutelar, daí reúne lá, vê qual é a melhor forma, as campanhas preventivas, que não sejam uma só, né, que não sejam só aquelas pontuais que nós citamos aqui, mas que as ideias surjam. Então, concluindo, agradecendo a presença de cada um, nós conseguimos fazer aqui o primeiro laboratório nesse sentido e fazer a discussão, né, somar para tentar encontrar solução para os problemas que são nossos. Agradecer ao UAB, ao doutor Ronaldo, que já justificou aqui o motivo do atraso, em razão de um luto, né, agradecer, e cada segmento que esteve presente, a Polícia Militar, e, enfim, todos. O importante é a gente somar e fazer o melhor cada dia para a nossa sociedade. Muito obrigado. Gente, só lembrando, né, que a gente poderia reforçar o pedido para mais uma discussão na sexta-feira, né, que é um problema também que vem preocupando, né, a população, que é ali aquela situação do Parque das Garças, né, que a gente tem que entrar num acordo aí e ver a melhor solução para o município, que não vai prejudicar nem moradores e nem o Poder Executivo também, né? Quem quiser poder fazer presença sexta-feira, às 19 horas, aqui na Câmara. Audiência pública convocada pelo Poder Executivo para a próxima sexta-feira, às 19 horas. Os antigos aqui todos conhecem a criação do Parque das Garças, que aconteceu no ano de 2007, e aí que nesse momento vem causando aí um certo transtorno. E a gente vai discutir isso da melhor forma possível. Então, sejam todos convidados, sexta-feira, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. O importante é que veio. Meu filho. Que isso?